Eu confesso que eu estava num embate que eu digo num bom sentido, orando ao Senhor para saber se nós falaríamos hoje à noite sobre o que falamos pela manhã, ou se falaríamos outra coisa. E aprove ao Senhor que falássemos outra coisa. Amém? Você achou Efésios capítulo 3? Antes de ler Efésios, eu quero ler um texto, você conhece. Por isso eu não pedi para que você abrisse nele. Mas João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é um versículo, querido, base, para que nós possamos compreender aquilo que Deus quis demonstrar a nós. Amém? A Bíblia diz que Ele amou de tal maneira o mundo, e não se trata do mundo, a terra, a água e as coisas que Ele criou. A Bíblia diz que Ele amou de tal maneira nós, eu e você, e deu a nós, para nós, o Filho dEle. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu e você somos alvo do amor de Deus. Você pode repetir assim comigo? Eu sou o alvo do amor de Deus. Eu acho interessante falarmos sobre o amor de Deus. Isso talvez é mais uma fala gospel do que um entendimento real. Porque como que eu falo o amor de Deus se Deus é o próprio amor? Eu não posso destacar o amor de quem Deus é. Deus é amor. Então eu sou alvo do próprio Deus. Amém. E esse amor foi demonstrado por intermédio de Jesus Cristo. Eu gosto de um exemplo, eu já utilizei algumas vezes. Se você chega para mim e diz: pastor, você pode fazer um favor por mim? E aí talvez, sei lá, você vai chegar, eu já falei isso aqui, é um exemplo, mas você chega e diz: pastor, você pode me emprestar R$1.000? É um exemplo, amém? Não estou dando ideia para ninguém. Pastor, você pode me emprestar R$1.000? Eu digo: eu não posso. R$1.000 eu não vou te emprestar, mas leva o João com você. Pega o João para você. Querido, é exatamente isso e essa consciência que eu e você precisamos ter. Deus nos amou de tal maneira que nos deu o seu Filho. Você não daria seu filho para ninguém, mas Ele entregou o dele por amor a mim e a você. Amém? Mas eu quero que você abra, você já abriu Efésios 3, e nós vamos ler a partir do verso número 14. Essa é uma oração, é uma escrita do apóstolo Paulo, e diz assim, a partir do 14: por esta razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todo o sempre. Amém. Amém. Você pode fechar os teus olhos? Pai, nós te damos graças. Nós não estamos reunidos aqui senão com outro objetivo. O nosso objetivo é te adorar, é entregar o nosso culto racional ao Senhor e receber do Senhor aquilo que tem e existe no teu coração, para que possamos ser alinhados, ajustados, aperfeiçoados e assim viver e andar à altura do teu sacrifício naquela cruz. Eu estou diante de homens e mulheres que te amam, que te temem e nutrem em seus corações o desejo de acertar, de te obedecer, de crescer. Muito obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem confiado a nós. Muito obrigado por ter nos dado o seu Filho e por intermédio dele
o acesso a todas as coisas. Nós te damos graças, esse culto é teu, é para você, e eu oro para que a tua unção, de maneira poderosa, possa despedaçar julgos. Que em nome de Jesus, nós possamos experimentar do teu amor de maneira ainda não experimentada. Que como um orvalho, Pai, que rega a terra, nós possamos, enquanto falamos da tua palavra, ser molhados pela tua unção. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, esse texto foi escrito pelo apóstolo Paulo, como eu disse a vocês. E o apóstolo Paulo, ele tem uma história de vida um tanto quanto diferente. Você bem sabe, o apóstolo Paulo, ele era um estudioso da lei, ele era um homem que, segundo dito por ele mesmo em Filipenses, ele era um homem irrepreensível, porque ele era praticante da lei de Moisés, ele era um homem que era judeu, ele era um homem cheio dos gabaritos, cheio das pompas, cheio dos certificados, mas era um perseguidor da igreja. A Bíblia diz que ele consentiu na morte de Estevão. E querido, consentir não é que ele ficou sabendo, que ele autorizou, ele participou, ele estava ali, ele participou do que aconteceu. Você está comigo? O apóstolo Paulo era alguém temido demais pela igreja de Jesus Cristo. E foi ele que falou isso. Alguém que até ontem errou a ponto de ser odiado pelos cristãos. Mas ele teve um encontro com Jesus, entendeu o amor dele por ele, e agora ele ensina a outros, dizendo: ei, vocês precisam provar o amor que eu provo todos os dias. E ele fala a respeito, queridos, que eu e você precisamos estar enraizados e alicerçados em amor, no amor dele, nele. Porque tudo que o diabo vai querer fazer comigo e com você é abalar a tua estrutura. E o que a palavra diz que é o alicerce? Vocês estão aqui? Bota o ar-condicionado no gelado, para ver se a gente acorda. Eu acho que ficou um climinha muito... O texto está dizendo que eu e você precisamos estar enraizados em amor. Então, a raiz, o alicerce da minha e da tua vida é compreender o amor de Deus por mim e por você. E é exatamente aí que o diabo vai atacar. Porque quando acontece alguma coisa na tua vida, o primeiro pensamento que vem, até que você compreenda o caráter de Deus, é: será que Deus te ama mesmo? Se você fosse amado, isso não estava acontecendo com você. Vocês estão comigo? E aí é exatamente aí, quando eu alimento esse tipo de sentimento, que o meu alicerce está sendo abalado. E eu não sei se você sabe, querido, mas o que segura um prédio na altura que ele tem é o alicerce feito. Se você pegar um prédio muito grande e abalar a estrutura, o alicerce, ele cai. Está aqui? Por que se investe tanto? Existe o maior prédio lá em Dubai. E quando você vai estudar, ele tem quase que a mesma altura visível aos nossos olhos, ele tem de fundação. Porque é importante se investir no alicerce. É importante, ninguém faz uma edificação sem cuidar do alicerce. Ou se o fez sem conhecimento. Vocês estão aqui? Eu sei que, pastor, mas assim, a gente já falou sobre isso outras vezes. Mas você não acha que é um cuidado do Senhor falar comigo, com você sobre isso? Até porque nós vamos ver um pouquinho mais para frente que existem algumas características de alguém que tem consciência do amor de Deus por ele. Amém? Então a Bíblia diz que você foi amado de tal forma. E o apóstolo Paulo, compreendendo isso, ele escreve a mim e a você, ele escreve para a igreja em Efésios. Ele diz: vocês precisam compreender a altura, o comprimento, a largura e a profundidade desse amor. As crianças cantam na sala, tão alto, tão largo, você já viu? Falando a respeito do amor de Deus. Não, pastor, eu me converti, já era mais velho. Então vamos servir lá, dando aula para as crianças, para você aprender as musiquinhas.
mas porque nós estamos desde muito cedo falando para as nossas crianças acerca do amor delas, do amor de Deus por elas. Porque, querido, de verdade, a maior evidência do povo de Deus que está arrebentado é pela falta de consciência do amor de Deus por elas. Talvez você venha de uma família onde era dito a você que aquilo que você estava fazendo errado, Deus estava bravo, Deus estava nervoso, Deus ia castigar, e você desde pequeno vai crescendo com essa consciência. Deus está nervoso, se eu fizer, Deus vai me castigar, se eu fizer, Deus vai me punir, se eu fizer, e aí eu cresço com essa consciência de que Deus é esse senhor com um mau humor danado, que não quer saber de nada, ele só quer punir. Mas quando eu olho para as Escrituras, eu não vejo esse Deus. Quando eu olho para as Escrituras, não é esse Deus que eu vejo um Deus que é amor, e cheio do amor, e sendo o amor, me ensina da melhor forma. Deus não põe doença, querido. Deus não é o responsável pela doença. Não, porque Deus falou por intermédio de um outro irmãozinho que está me testando, que está me provando. Ei! Não o Deus que eu conheço. Não o Deus que eu conheço, que eu estudo, que eu medito. Não! Deus não é o responsável. Jesus é a expressão exata do Pai. Você quer conhecer sobre quem é Deus? Olha para Jesus. Olha para quem Jesus, ou o que Jesus fez enquanto esteve nessa terra. Agora, querido, é muito séria a afirmação do apóstolo Paulo aqui. Porque ele está falando justamente sobre isso. Ele diz, vocês precisam estar alicerçados e enraizados em amor. Olha para o que aconteceu. A Bíblia diz que Jesus começa o seu ministério por volta dos 30 anos de idade. Então ele vai ser batizado por João Batista. Ele chega lá e você conhece aquela coisa. João Batista está o tempo todo anunciando que vai vir o reino, vai vir o reino, vai vir o reino. E quando vem Jesus, ele diz, ei, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Chegou, aquele de quem eu anunciei por todos esses anos, está diante dos meus olhos. Eu não sou digno de desamarrar as sandálias dele. Jesus vem e diz, não, você vai me batizar. Você já pensou? Eu preciso trocar uma ideia com o João Batista. E a Bíblia diz que então ele batiza Jesus. Enquanto ele está fazendo isso, ouve-se do céu uma voz que diz, eis o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Você está comigo? Você está comigo? Vocês lembram disso? O céu bradou que Jesus era o Filho amado. E então ele sai dali e a Bíblia diz que ele é levado ao deserto. Ele está no deserto para ter um tempo mesmo de comunhão, para crescer, e daqui a pouco ele chega lá. Ele quem? O diabo. E a primeira coisa que o diabo diz para Jesus é, ei, se você é mesmo filho de Deus, o que foi que ele tinha ouvido? Vocês estão aqui? Eu vou descer, que vocês estão... O que é que ele tinha ouvido? Ele não ouviu de Deus que ele era um filho amado? Qual foi a primeira coisa que o diabo falou para ele? Se você é mesmo filho de Deus, faz tal coisa, transforma essa pedra em pão. Quantas coisas eu e você, por não termos a consciência ou a convicção do amor de Deus por nós, estamos querendo provar para o mundo, para o diabo e para outras pessoas, aquilo que não precisaríamos, porque de fato já fomos amados por quem deveria nos amar. Mas porque eu não estou consciente desse amor, eu ainda preciso do amor do outro, eu ainda preciso que o outro demonstre o amor por mim. Ei! Todo vazio que o ser humano tinha de amor foi preenchido em Jesus Cristo. Todo vazio de dentro do homem. Todo homem tem um vazio dentro de si. E esse vazio é do tamanho exato de Deus. É o amor dele que te preenche. Perguntam para mim às vezes, pastor, qual é o homem ou a mulher ideal para eu me casar? E a minha resposta é uma só, eu digo, case com alguém que ame a Deus mais do que vai amar você. Se você casou com seu marido e você apoia todo o amor que você sente no seu marido, o seu amor é falho.
Porque eu não estou dizendo que vai falhar não com você, mas o teu marido pode falhar, a tua esposa pode falhar com você. E aí, acabou o seu mundo? Acabou, estou perdido. Não, o teu amor está alicerçado nele que não falha, nele que não muda, nele que não... É tão sério, porque a Bíblia dá um exemplo muito pesado para nós. Porque ela diz, ainda que a tua mãe e o teu pai te abandonem. Olha que coisa. Quem que quer ser abandonado pelo pai e pela mãe? Ninguém. Mas ele dá esse exemplo. Ele, ainda que você tenha sido abandonado pelo teu pai e pela tua mãe, eu, o Senhor, não te abandonarei. Ele está dando um exemplo de coisas que poderiam nos abalar, poderiam nos entristecer, mas ele diz, ainda, que esse grau máximo possa acontecer, que você seja alicerçado, estruturado no meu amor por você. Deus é amor, querido. Ele não tem amor. Agora eu preciso estar consciente desse amor. O apóstolo Paulo foi a pessoa perfeita para escrever sobre isso. Porque ele é alguém que tinha um histórico que as pessoas olhavam para ele e poderiam julgá-lo. Afinal de contas, sabiam do que ele fez no verão passado. As pessoas poderiam olhar para ele e dizer, ei, o que ele está fazendo aqui? Qual a moral que ele tem de levantar as mãos dele e de orar? Qual a moral, quem ele pensa que é, para poder chegar na igreja desse jeito? A grande questão é que os olhos e os olhares do apóstolo Paulo sobre ele, quando começaram a perturbar, ele teve uma outra resposta do céu que resolveu tudo. Vocês estão comigo? Eu estou com calor. Vocês estão com calor? Está calor, não está? É o fogo do Espírito, daqui a pouco pega vocês, calma. Agora, querido, preste atenção, porque você acha que não tinha um olhar de julgamento sobre ele? Mas ele entendeu, quem tinha que amar ele, amou. Agora, querido, a gente precisa ter esse equilíbrio, porque senão você entra nesse lugar de quem tinha que me amar, me amou, e você se torna a pessoa mais nojenta de conviver. Afinal de contas, eu não preciso do amor de ninguém. E esse é justamente o contrário. Porque quem é consciente do amor de Deus por ela, você vai ver que é uma obrigação amar aos outros. A Bíblia diz que se você não está amando as pessoas à sua volta, você não tem esse amor. Da parte de Deus. 1 João 4,16 diz, e nós conhecemos o amor e cremos nesse amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Ele está falando justamente disso. Deus é amor, e quando eu estou consciente desse amor, eu estou pleno nele. Pastor, eu já entendi o amor de Deus por mim. É? João 4,18 diz assim, no amor não há medo. Repete comigo, medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Uma evidência muito clara de alguém que está alicerçado nesse amor é não ter medo. Vocês estão comigo? Se você tem medo, a Bíblia diz, é porque você não está aperfeiçoado em amor. Pastor, eu tenho medo do meu futuro, eu tenho medo de uma série de coisas. Você precisa conhecer o amor dele. Então talvez nós podemos falar, eu canto musiquinha do amor, eu sei do amor de Deus por mim, eu sei o versículo, querido, mas é dia a dia. Porque o diabo vem todos os dias dizer a mim e a você que você não é tão amado assim. Todos os dias o diabo vem dizer a você que você não é tão querido assim. Agora que coisa interessante, se eu perguntar para você, qual era o discípulo amado?
Oi? Qual era? Quem disse isso? Todo mundo sabe que o apóstolo amado era João. E quem disse isso? Ele. Não foi Jesus quem disse, João, o meu discípulo amado. Foi João, escrevendo na carta de João, que ele era um discípulo amado. Olha que coisa interessante. Aí eu pergunto a você, se você vai falar sobre você, você diz que você é o quê? Essa é a grande questão. João escrevendo na carta, assim como os outros apóstolos escreveram as outras, ele escrevendo na carta, ele diz, e João, o discípulo amado, pode parecer uma presunção. Ele entendeu o que Jesus veio fazer, ele entendeu que ele foi amado por Jesus. Eu e você precisamos escrever sobre nós, Lucas Brezan, o pastor amado, o filho amado. E deveria ser a minha e a sua carta. Porque se eu andar sobre essa terra, consciente de que eu sou amado, o diabo não vai usufruir, ou vai ter tantas oportunidades, como ele tem tido nas nossas vidas. Você está aqui? Você é amado. Eu preciso dizer isso a você. Você é amado. Você pode não ter recebido o amor do teu pai, da tua mãe. Você pode ter sido traído, traída. Você pode ter passado por situações e coisas que te oprimiram, que te machucaram e te deixaram muito distante de provar e ter noção real do amor de Deus. Mas o amor dele cura as feridas. O amor dele consegue te consolar. Eu conheço pessoas que cresceram dentro de um lar onde o pai causava medo de saber que estava chegando. O pai batia na mãe, o pai traía, o pai era... Mas então essas pessoas encontraram em Deus esse amor que curou, que sarou e revelou ser o pai maravilhoso que Deus é. Então não importa a dor. E quando eu falo não importa, não quer dizer que eu estou desprezando a dor. Eu estou querendo dizer que não interessa quão grandiosa ela se torna pequena diante do amor de Deus, diante do próprio Deus. O amor dele vai fazer com que você não se desespere diante das situações. É o amor dele que vai fazer com que você não tenha medo diante de um cenário onde todos os outros teriam. É muito sério o que eu estou dizendo. É muito sério o que o apóstolo Paulo disse. Você precisa estar consciente desse amor. Eu vou ler para você o que eu falei. João 13, 23 diz, um deles, o discípulo a quem Jesus amava. Põe para mim, por favor. João 13, 23. João 13, 23. Olha lá. Ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. As pessoas estão tendo essa consciência ao seu respeito? Eu lembro quando eu conheci a Camila, como isso me chamou a atenção nela. Queridos, eu conheci a Camila com 14 anos, ela tinha 14. Não namorávamos, ok? Teve gente que fez uma cara de, meu Deus. E talvez você ache que eu sempre tive essa barba branca. E você está falando, meu Deus, pastor. Mas eu lembro de como ela falava, com tanta propriedade, coisas que aconteciam, inclusive no bairro, na rua, na sociedade. E ela dizia, isso só está acontecendo porque Deus me ama.
E Ele deseja me alcançar por intermédio disso. E você diz, nossa, é petulante essa Camila. Não, ela é consciente do que o amor de Deus é capaz de fazer por ela. Eu me lembro que uma vez ela contou para mim, ó, fulano de tal, está indo para essa nação. Ele está abrindo as portas para quando eu for. Quão consciente do amor de Deus você é? Porque o diabo vai o tempo todo dizer que você não pode, que você não é capaz, que você não tem futuro, que você não tem condições de fazer. Onde já se viu? Agora, sabia que a minha filha, eu tenho uma filha que está desfraldando agora, e ela faz cocô na fralda, olha só que coisa. E se a gente está em um ambiente com mais pessoas, tem gente que diz assim, Lu, fez cocô aqui. Você sabia que quando minha filha faz isso, eu não cato ela e jogo no lixo? Afinal de contas, ela está fedida, ela está... Eu ponho ela deitada, eu tiro a fralda, eu limpo e ponho outra fralda. Deus não te jogou fora por causa do teu erro. Deus não está te escanteando por causa do teu erro. Deus não está mudando de ideia a teu respeito porque você errou. Não, o amor dele continua com os braços estendidos dizendo, ei, eu te perdoo, eu estou o tempo todo disposto a caminhar com você. A gente pode pensar que o nosso amor é muito condicional, querido. A gente está crescendo ainda nessa consciência de amor. Mas Deus é o próprio amor. Ele não depende de amar a mim e a você, se acordou de bom humor. Você talvez em casa acordou injuriado, você vai tratar a esposa diferente. Deus não faz isso. Deus é sempre da mesma forma. Que coisa, né? A gente tem tanta consciência disso. A gente talvez tenha tanta, eu diria melhorar. A gente tem tanto conhecimento sobre isso. Mas talvez estamos andando tão pouco com essa consciência. E eu não estou essa noite apontando o dedo. Eu vejo e percebi isso como um cuidado de Deus absurdo. Como Deus estendendo as mãos a você dizendo, ei, eu continuo te amando. Eu não mudei de ideia ao seu respeito. Mas Deus, olha o que eu fiz. Olha como eu... Ei, eu sei. E assim como a Clara, quando faz caca, faz besteira, eu limpo a bunda dela. Pastor, você falou bunda. É. Mas eu quero que você entenda. Deus não está aqui para te punir. Ele está aqui para te estender essas mãos e dizer, ei, vem. Caminha comigo, deixa que o meu amor te sare, deixa que o meu amor te restaure, deixa que o meu amor te coloque em um lugar de segurança. Por que Deus insistiria com a ideia de estar conosco o tempo todo, querido? Se não fosse para que nós tivéssemos segurança nesse amor. Qual que é a importância de ter alguém ao seu lado que não vale de nada? Qual que é a importância de ter alguém do seu lado que não vai te ajudar com coisa nenhuma? Vai atrapalhar. Sabe quando você vai fazer alguma coisa que a pessoa que está querendo ir com você... Sabe aquela coisa do Chaves? Seu Madruga está fazendo a cadeira e o Chaves está aqui. E aí ele vai bater, ele vai martelar e o Chaves vem aqui. E aí ele vem e olha aqui. Deus não é essa pessoa. Tudo o que você precisa fazer, existe junto a você alguém que é melhor que você fazendo aquilo. Agora eu ouvi um exemplo muito, muito interessante, que falava a respeito de um homem de uma cidadezinha muito pequena. E a regra daquela cidade era que qualquer pessoa que cometesse um crime teria a pena de morte. Então a cidade passou muitos anos sem ter problema nenhum, mas num dia um homem praticou um crime. E ele foi pego, foi levado à prisão. E como a pena era a morte, as pessoas não acharam justo que ele morresse.
e foram interceder junto ao governador, para que perdoassem aquele homem. Então o governador diz, ok, após apresentarem as razões, ele diz, ok, eu vou dar o perdão a esse homem, mas eu vou entregar pessoalmente a ele. Então aquele governador se veste de padre, se veste de pastor, se veste de alguém da religião, e ele põe a carta de perdão dele no meio da Bíblia e vai até lá conversar com aquele homem. E quando ele entra na prisão, aquele homem olha para ele e diz, sai daqui, eu não quero saber de você aqui. Cata coisas que tinha dentro, começa a cuspir nele, tira ele daqui, sai daqui, eu não quero saber de você. Então aquele homem sai da presença dele e não apresenta, e dá para ele a carta de perdão. E o exemplo que eu ouvi, e vem ao meu coração para dizer a você, eu e você não vamos ao inferno por causa do pecado que nós cometemos. Nós vamos ao inferno por negar o perdão concedido da parte de Deus a nós. O inferno é o destino de todos nós, porque nós pecamos. Mas Deus constantemente se apresenta a mim e a você com essa carta de perdão. É o amor apresentando a você a mudança do seu destino e dizendo, ei, eu te perdoo. Eu tenho poder para perdoar. Eu te perdoo e eu quero dar a você. Agora, querido, você não vai para o inferno. Entenda, o inferno é o destino de quem não aceitou ser perdoado. Deus te perdoou. Mas para que eu acesse esse perdão, eu preciso acessá-lo. Para que eu usufrua desse amor, eu preciso me deixar ser tocado por esse amor. Você está aqui? Eu quero me ater a esse versículo. Põe para mim na tela, por favor. 1 João 4,18. Eu ministrei sobre isso no Verbo da Vida Santarém esses dias. 1 João 4,18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o quê? Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Está com medo? Medita sobre o amor. O medo é a evidência que seu alicerce não está tão firme assim. O medo é a evidência que o seu alicerce não está tão firme assim. Fortaleça o seu alicerce. Fortaleça a sua raiz. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 8, versos número 35 a 39, diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti fomos entregues à morte continuadamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Querido, você é mais do que vencedor, por meio daquele que te amou. Então não estar consciente desse amor não vai fazer com que você ande como alguém que é mais do que vencedor. Tudo está ligado à consciência do amor que ele tem por você. Porque eu estou bem certo, é o apóstolo Paulo dizendo, o homem que tinha motivos naturais para entender que não existia perdão para ele. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode te separar do amor de Deus. É acordar todos os dias pela manhã com a consciência:
Ele me amou com tudo que Ele é. Eu sou amado por Ele. Eu percebo no meu espírito como Deus deseja sarar pessoas aqui essa noite. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu preciso que você compreenda o amor de Deus por você. Não é a tribulação, não é a angústia momentânea que vai dizer a você que você é mais amado ou menos amado. Mas se você é consciente desse amor o tempo todo, independente da tempestade que venha, você atravessa ela. Primeira João 4, do 9 ao 11, diz assim: Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Então nós temos talvez essa noite aqui, pessoas que já compreenderam o amor de Deus. Pessoas que já entenderam e vivem diariamente essa consciência de quão amado elas são. Então a Bíblia vem e diz: você já entendeu? Ok, muito bom. O amor assim está bem, o amor assim está real, o amor assim, existe convicção? Existe. Então por que não estamos amando assim? E é exatamente isso que o texto está dizendo. Se você compreendeu o amor de Deus por você, você precisa amar a outros. O amém diminuiu? Você está aqui? Não tem como, querido. A Bíblia diz que se você diz que ama a Deus, Senhor, eu te amo, e você canta, e você fecha o olhinho, levanta a sua mão, e você diz o quanto você ama ao seu Deus. E a Bíblia diz que se você não ama ao seu irmão que você está vendo aí do seu lado, você é mentiroso. Uau! E você já pensou como é um elo perfeito? Porque se eu compreendo esse amor, eu consigo amar. 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 Deus não está querendo que você ame as pessoas na força do teu amor, na força do teu braço. Deus está dizendo: esteja consciente do amor que eu tenho por você. E você vai amar as pessoas com maior facilidade. As pessoas chegam para mim e dizem: pastor, você nunca teve dificuldade de perdoar alguém? Eu disse: claro que já. Oxe, como não? Ele diz: o que você fez? Gastei um tempo me conscientizando que eu também não merecia perdão. Então eu entendi, e por um tempo eu meditei, eu não merecia o perdão que eu tive. Na minha concepção, ele não merece o perdão que eu tenho que dar. Mas eu também não merecia o meu. E a Bíblia diz que se eu não perdoo, eu não sou perdoado. Então, opa, eu não quero perder o amor ou o perdão que eu recebi de Deus, deixa eu perdoar logo. Você está aqui? Está recebendo alguma coisa? Está entendendo alguma coisa? O apóstolo Paulo entendeu uma coisa que eu e você precisamos entender. Não é o teu passado. Nada do que você faz muda o amor que Deus tem por você. Nada do que você fez muda o amor que Deus tem por você. Nada que se levante contra você deve abalar a consciência e a convicção do amor que Deus tem por você. Eu vou repetir: nada que se levante contra a minha e a sua vida pode abalar a convicção do amor que Deus tem por você. Agora, querido, eu quero falar só para a gente pôr um equilíbrio. O amor de Deus te acolhe do jeito que você está. Mas a convicção que você vai ter desse amor transforma a tua vida.
Deus não te chamou ou te atraiu para junto dele com o amor, para que você permanecesse da mesma forma. É preciso existir mudança. Amém? Eu me lembro de uma historinha que aconteceu comigo, eu já contei várias vezes aqui. Eu, na minha época de juventude, tinha uma Paraty dessas quadradas. Ainda esses dias vi uma foto dela e ela estava bonita mesmo. Então eu coloquei as rodas, eu rebaixei, eu mexi no motor, botei um som, e eu andava nas lombadas. Som lá, ouvia muito rap nessa época, usava umas roupas largona. Eu me lembro uma vez que eu estava andando com o carro, e eu entrei numa rua que estava interditada, e eu, sem pensar, engatei ré e dei ré. Quando eu dei ré, eu bati num carro. O som alto, os bancos deitados, que tinha que andar com as costas assim. Graças a Deus minhas costas não ficaram... Eu sei que eu saí do carro com aquela roupa larga e o som alto. A mulher que estava no carro disse: não foi nada não, foi nada não. Entrou no carro e saiu com medo. Se você está nos ouvindo, mulher... Mas eu rebaixei esse carro, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 eu já trabalhava, então eu tinha meu dinheiro. Eu lembro que eu comprei um Fusca em 5 parcelas de 500 na época. 2,5 paguei no Fusca. E o Fusca ficou parado lá por 5 meses, porque não tinha dinheiro para gasolina. Eu só comprei, uma coisa de cada vez. Mas eu lembro que depois a gente foi trabalhando e eu comprei essa Paraty. Então eu fiz isso, botei escapamento 4 em 1, então fazia um barulho, era um tormentinho. Eu sei que constantemente o meu pai dizia para mim: Lucas, levanta esse carro, deixa esse carro certinho, cara. E eu dizia: não, pai, tá tudo bem. E ele: filho, faz isso. Não, pai, tá tudo bem. Era o meu dinheiro, era o meu trabalho, era o meu esforço. E um dia eu estava, quem conhece Guarulhos, eu estava descendo do Shopping Maia, passando em frente ao Carrefour ali, a Blitz estava bem na curva. E a hora que eu entrei com o carro, eu falei: ixi, foi o tempo de diminuir o som, subir o banco. Sabe quando você quer pôr até um óculos para fazer cara de nerd assim? Não deu certo, a polícia encosta. Eu lembro, ele fez inclusive, ele fez segurança num comércio lá perto. E eu voltei em Guarulhos um tempo atrás, reconheci ele, cheguei nele e falei assim: oi, tudo bem? Eu falei: uma vez você me parou na Blitz. Ele ficou meio assim, disse: o que aconteceu? Mas o que aconteceu é que eu parei na Blitz, então eu estou naquela Blitz e ele disse: teu carro vai para o pátio, eu vou prender seu carro. Eu disse: não, seu carro está irregular, você não... E nisso passou meu pai. Meu pai passou na Blitz, e a hora que meu pai passou, diminuiu a velocidade, ele me viu, eu vi, e ele encostou o carro lá na frente, desceu e veio andando. Então a hora que ele veio andando, o policial fechou a cara e disse: quem que é esse senhor? Eu disse: meu pai. Ele fechou a cara. Então meu pai chega para mim, chega para o policial e diz: o que aconteceu aí, Lu? E aí eu, com cara de filho, disse: pai, ele está dizendo que vai prender o carro. Ele disse: vai precisar de alguma coisa? Não, o carro dele está irregular, nós vamos prender o carro. Meu pai disse: então tá bom, virou as costas e foi embora. O policial que estava lá disse: quem que ele é mesmo? Eu falei: pois é, no RG dizia que é meu pai isso aí. Eu estou brincando, querido, mas preste atenção. Ele foi embora e me deixou lá. Então o policial olha para mim e diz: ele é teu pai? Eu falei: é. Mas ele a vida toda falou para eu não fazer o que eu faço. Ele diz: cara, eu nunca vi um pai que não passe a mão na cabeça do filho quando ele erra. Por causa da tudo do teu pai, eu não vou prender o teu carro, eu vou prender o teu documento. Você arruma o teu carro e depois vai lá resgatar o documento. Você está comigo? O que eu quero dizer com isso? Deus é amor. Mas talvez Ele, cheio de amor, está dizendo para você: ei, arrume a casa. Ei, arruma. Ei, se alinhe. Ei, o amor está dizendo a você: pare de errar no que você sabe que é errado. Porque quando chegar a consequência, quando acontecer, você vai querer culpar Deus.
E Deus não está envolvido nisso, querido. Deus está o tempo todo te alertando: filho, por favor, arruma, filho, por favor, conserta. O amor está o tempo todo dizendo para mim e para você, não fazer, cheio de amor. Se você parar para meditar no amor de Deus, querido, não tem como você não chorar, não tem como você não ficar quebrantado. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que o amor de Deus nos constrange. Então as consequências do seu erro não é Deus envolvido. Agora eu posso te dizer, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pastor, eu errei. Deus me falou, eu não ouvi, eu errei. E agora? Vai ter consequência. Pastor, eu não quero as consequências. Pois é. A consequência é justamente por conta das escolhas erradas. A grande questão é que mesmo que eu esteja diante das consequências, se eu arrumo o meu coração, se eu ajusto a minha motivação, o meu coração, a Bíblia diz que eu estando nesse lugar, Ele pode fazer por mim. Pastor, eu errei e veio um filho. O filho é uma maldição? Não. O filho é a consequência do teu erro. Agora, se eu me mantiver na palavra, se você se afastar da palavra de Deus e entender que Deus não te perdoa, você vai criar com a sua força. E não é essa a ideia de Deus. Mesmo que você tenha errado, continua diante dele, porque ele vai te dar sabedoria para ser um pai que você não saberia ser. Ou seja, qual for a consequência, eu quero dizer a você, querido, a Bíblia fala do filho pródigo, do filho que saiu de casa, gastou todo o dinheiro, viveu como queria, mas quando ele caiu em si, e ele volta para casa, o pai estava lá na porta, esperando o filho voltar. Talvez o estar à porta, esperando o filho voltar, tenha sido você nos visitar hoje. É preciso que você caia em si e entenda que a vida que você tem tentado levar, separada do amor, vai te trazer prejuízo, vai te trazer dano. O amor deseja blindar a sua vida. O amor deseja te envolver a ponto de você estar consciente, onde quer que eu vá, eu sou acompanhado por esse amor. Aí alguém não te cumprimentou, alguém te distratou, você é tão cheio desse amor, que essas coisas não te afetam. Sabe por que você de repente ter comido? Digamos que você almoçou mais tarde hoje, você não vai estar com fome aí agora. Ou se você comeu muito bem, você não vai querer comer depois, não é assim? Eu sei que tem uns que comem que, pelo amor de Deus. Mas vamos falar de alguém normal. Quando você está satisfeito, cheio, você não vai comer outras coisas. É isso que Deus quer de mim e de você. Esteja cheio do meu amor, cheio da consciência do meu amor, que quando qualquer outra coisa se levantar para você, você diz: eu estou satisfeito demais para querer o que você está me oferecendo. Você está aqui? Eu quero encerrar com isso. A minha cunhada estudou com uma menina na escola. E aquela menina era adotada e toda a sala, toda a escola sabia. Só que as crianças eram cruéis com ela e diziam para ela constantemente de como ela não era parecida com a mãe dela, de como ela era adotada, diferente. Ela teve outra irmã que nasceu mesmo da mãe, e aquilo era constantemente bombardeada com essas informações. Mas ela reagia muito bem a tudo aquilo. Ela não ficava abalada por conta do bullying que estavam fazendo com ela. E então minha cunhada foi conversar com ela e tentar entender. Você está ouvindo o que estão falando a seu respeito? Como que você lida com isso? E a menina respondeu para ela: então, minha mãe desde muito pequena conversava comigo. E a minha mãe nunca escondeu de mim, ela dizia: filha,
você não veio para a mamãe como a sua irmã veio. Você foi adotada pela mamãe. Mas eu quero dizer que a mamãe foi em um lugar onde tinham muitas crianças. E de todas as crianças que estavam lá, a mamãe escolheu você. A tua irmã, a mamãe não escolheu, mas você, eu olhei nos teus olhos e eu te escolhi para ser a minha filha. E ela disse para minha cunhada: eu cresço com essa consciência, eu sou filha da minha mãe, porque ela me escolheu. Você entende isso? Quando o diabo se levantar para dizer que você é um perdedor, que você não pode, que você é incapaz, ei, se encha de orgulho e diga: ei, Ele me escolheu para ser o seu filho. Ei, você foi escolhido. Ele foi com a sua cara. Talvez você seja a pessoa que diz: pastor, eu não teria coragem de morrer por mim mesmo. Mas Ele teve, não só morreu, como aposta em você, para viver um chamado lindo nele. Você pode ficar de pé? Vamos nos conscientizar desse amor. Existe unção aqui, querido. Você precisa ser envolvido mais uma vez por esse amor. Vamos, levante as suas mãos. Quão amado você é. Não existe nada que você possa fazer para que Ele te ame mais. A Bíblia diz que Ele não quebra a cana quebrada. A Bíblia diz que Ele não esmaga a cana, que Ele não apaga a fagulha que fumega. Não importa quão destruído você possa estar se sentindo, o amor dele essa noite te envolve, te levanta, te cura, te sara, te põe novamente de pé para viver aquilo que Ele sonhou e projetou para você. Eu quero que suas vozes declarem isso, se ouça cantando isso. Escuta o que você está cantando.
A prova do amor de Deus por você não é o pagamento da tua dívida, não é o boleto que você precisa pagar, não é a casa que você precisa comprar, não é o carro que você quer trocar. A prova do amor de Deus por você foi Cristo Jesus naquela cruz. Depois da cruz, Deus não te deve nada. A cruz é tudo. Declare isso mais uma vez, vamos. Talvez você ouviu essa palavra essa noite e diz: ok, pastor, mas a impressão é que eu não tenho mais a sensibilidade para ter a convicção desse amor. Não sei, acho que eu já vivi coisas demais, eu não consigo mais perceber ou receber desse amor. Você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Eu quero que você venha aqui à frente, nós vamos orar por você. Você vai ser envolvido por esse amor. Vamos, nós estamos em família. Nós não queremos saber o que você passou ou o que te levou a estar onde você está. Eu só quero que você seja envolvido por esse amor novamente. E que o lugar que o diabo tem tido na sua vida, na sua caminhada, ele não tenha mais. Cadê você? Queremos te dar um abraço. Vem. Cadê você? Não sai daqui da mesma forma, não. Deus deseja fazer o trabalho completo essa noite. Não apenas te dar informação, mas Ele deseja te fazer ser cheio dessa plenitude de Deus. Cadê você? Vem. Silvana.
Cadê você? Se você ora em outras línguas, faça isso no seu lugar aí. Vamos. Eu percebo uma opressão. Diabo, eu te ordeno, solta a mente. Vamos, ore em outras línguas. Ore em outras línguas. Ore em outras línguas. Envolvidos pelo amor de Deus. Ei, o amor deseja marcar a sua vida essa noite. Talvez você está nesse lugar e você tenha dificuldade de perdoar alguém. Eu não quero entrar em detalhes, mas eu quero que você receba esse amor, perceba esse amor. Isso vai te ajudar a romper aquilo que você precisa. Vamos, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Pastor, eu não quero me expor. Ei! Nós estamos em família, não dá para mentir para quem está dentro. Vamos. Se você tem dificuldade de perdoar, você sabe que precisa, você já entendeu, mas você tem dificuldade, vem aqui na frente. Sabe, amados, eu tive uma nota durante a ministração e o Espírito Santo falava comigo. Nós às vezes podemos estar nos achando bom demais, bom o bastante, e aí talvez até pensando, bom, se essa ministração fosse dentro de um presídio, se fosse na boca de fumo, se fosse numa biqueira, caberia bem, porque aquelas pessoas precisam. Eu nunca fiz essas atrocidades, nunca vendi drogas, nunca matei ninguém, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo. Mas sabe que a Bíblia diz que uma das evidências do fim dos tempos é que o amor esfriaria, e a falta da consciência do amor de Deus para conosco faz o nosso amor se esfriar.
Sabe, não foi porque eu não matei ninguém, mas todas as vezes que eu não andei em amor, que eu não liberei perdão, que eu andei em orgulho, que eu andei em soberba, eu preciso ficar consciente desse amor. O pecado só foi diferente, mas é o amor que me restaura, é o amor que me liberta, é o amor que me levanta, é o amor que me impulsiona. É por esse amor que eu vivo, que eu respiro, que eu faço todas as coisas. Sem esse amor, sem essa consciência, sem esse fervor, eu não seria nada, eu não seria ninguém. Eu não sou bom bastante em mim mesmo, eu sou bom nele, porque esse amor me faz ser algo diferente. Esse amor mudou a minha história, esse amor mudou a minha natureza, esse amor mudou a minha condição. Esse amor, é esse amor, é esse amor. Continue com seus olhos fechados. Se você entrou aqui essa noite, talvez você já tenha vindo outras vezes, mas talvez você nunca tenha recebido do perdão de Deus. Esse perdão na minha e na sua vida se dá por aceitar Jesus, reconhecer que Ele morreu na cruz para nos salvar, pagou um preço que nós não poderíamos pagar. Talvez você entrou aqui e a Bíblia diz que é necessário crer com o seu coração e confessar com a sua boca. Se você entrou neste lugar e você nunca entregou a sua vida a Jesus, o que eu estou oferecendo a você é aquela carta de perdão da história que eu contei. O destino de todos nós era o inferno. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus hoje e ser perdoado por aquele que pode te perdoar, que pode te oferecer perdão, levanta a sua mão, eu quero orar com você. Se você entrou neste lugar e você nunca fez essa oração, levanta a sua mão direita, eu quero orar por você. Existe alguém? Eu não estou te convidando para uma religião, para uma denominação. O meu convite não é para que você faça parte dessa igreja. O meu convite é para que você seja parte da família de Deus. A Bíblia diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, de se tornarem filhos de Deus. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, levanta a sua mão, eu quero orar com você. Talvez você já tenha feito essa oração, mas você se afastou, você andou distante desse amor, você fez escolhas que te levaram para longe, e você deseja essa noite se reconciliar com o Senhor, devolver o controle da sua vida a Ele. Levanta a sua mão, nós queremos orar por você. Existe alguém? Todos salvos? Todos alinhados, todos próximos, filhos de Deus?